YouTube, falar com vocês, como é que vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem, meus príncipes. Tô brincando. Vamos lá, vamos começar aqui. Vou falar uma parada muito interessante, né? Quem lembra disso aqui, ó? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Mas o motivo todo mundo já conhece, que de cima sobe, o de baixo desce. Tananana. Mas vamos lá, por quê? Né? Porque eu escuto muitas pessoas hoje falando as coisas, né? Mas ninguém explica o porquê, pô. Mas por quê é assim, sabe? Eu acho que é isso que falta pra, né? Vou falar por experiência, gente. Um cara favelado, de origem humilde, pobre, etc e tal, que há 5 anos vem empreendendo nesse Brasil, 5 ou 7 anos, enfim, vem tentando empreender. Eu venho estudando tudo nos últimos anos sobre negócios, finanças, empreendedorismo, filosofia, psicologia, neurociência, sociologia, economia e etc, 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 né? Enfim, e como experiência como um empreendedor, né, eu tenho percebido muitas coisas, né? Eu tenho visto muitas coisas e é complicado, mas enfim. Então vamos lá, vou tentar trazer aqui numa série, não vai dar para fazer em um, tá um assunto muito profundo, provavelmente vou fazer uns 3 vídeos falando sobre isso. Né? Mas por que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre? Por que isso? Por que isso funciona? Né? Aí é um assunto muito profundo, tem vários motivos, não é uma coisa simplista, né? Mas vamos lá, vamos ponto por ponto. Primeiro grande ponto, assim, clássico, né, de qualquer HQ, né? De qualquer bíblia de negócios é porque os pobres, né? Eles só investem em passivos. O que é passivo? Vou gravar um vídeo depois falando mais sobre isso. Passivo é tudo aquilo que gera despesa, custo. E ativo é tudo aquilo que gera lucro, vantagem, benefício, lucro. Então os pobres, eles só investem em passivos. Os ricos investem em ativos. Ou seja, os pobres só investem em coisas que vão fazer eles perder dinheiro. E os ricos sempre investem em coisas que vão fazer eles ganhar dinheiro ou crescer, né, socialmente, economicamente. Enquanto os pobres não, só investem em coisas que é feito para os derrubarem. Assim, cara, falando de experiência própria. Né, eu tenho estudado e visto, mesmo na pele, isso nos últimos anos. Quanto mais você analisa, quanto mais você estuda, quanto mais você percebe analisando todo o sistema, toda a cadeia, né, como funciona cada ponto, cada engrenagem, cada partícula, cada célula desse sistema retardado, atrasado, antiquado, burguês e imbecil, idiota e errado, enfim, né? Que não faz sentido nenhum, na verdade, simplesmente não faz sentido, né? Mas, vamos lá. Então, analisando tudo isso, parece que é tudo feito, tudo. Desde a educação, a economia, tudo é feito para atrasar, para escravizar, para alienar e para dominar a população, né? Então, o primeiro princípio, o grande princípio é: os pobres só investem em passivos, em coisas que vão gerar perda para eles. Os ricos investem em coisas que vão gerar ganhos. Essa é a primeira grande base, né? Essa é a grande primeira base. A segunda grande base, que eu acho que é porque o rico fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, eu falo por experiência própria, tá? Eu tento fazer isso com as pessoas, principalmente como empreendedor e líder de equipe e tudo mais, tentar ensinar a educação. Então, a passar a educação, né? Dividir a educação, o conhecimento. Então, o grande princípio entre a pobreza e a riqueza, sobretudo no século XXI, no mundo moderno, a grande diferença social e econômica no mundo moderno, né, a partir do século XX para o século XXI, é o conhecimento. Então, o maior divisor econômico é o conhecimento. Geralmente, quem ganha mais é porque tem mais conhecimentos em todas as áreas, tá? Conhecimento é uma coisa muito ampla, mas conhecimento num sentido geral. Então, por isso que o pobre cada vez fica mais pobre. Falo por experiência. Você tenta ensinar, as pessoas não têm. É antropológico, tá? Tá no DNA também, é uma coisa complicada. A gente passou a ter acesso à informação, sei lá, 100 anos nessa porcaria. Antes do tempo a gente não tinha informação, não tinha nada, mano. Os livros eram tudo em latim, não sei o quê. Então a informação é nova. Então, o acesso à informação é uma coisa nova. Então, antropologicamente, né, historicamente, enfim, a falta de educação, a alienação é muito grande.
Então isso tudo é de propósito. Então a grande diferença social é o conhecimento. O pobre não dá valor para o conhecimento e não tem acesso ao conhecimento. Assim, não tem acesso entre aspas, né? Porque hoje em dia todo mundo tem acesso. Mas, enfim, né? O pobre não entende a importância e o valor do conhecimento. Ele não entende. Ele realmente não entende. E o rico, ele entende, ele tem acesso e entende o valor do conhecimento, né? Então, eu acho que esse é o segundo motivo pelo qual o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. O pobre não dá valor ao conhecimento e não busca ter o conhecimento. Porque isso não vai ser dado. Entenda uma coisa, isso não vai ser lhe dado. Então, você tem que buscar isso. Não é algo que vai ser dado. Se você esperar que o governo te dá, o governo não vai dar, porra. Eles querem exatamente criar essa separação. O conhecimento, ele fica centralizado para os ricos. Então você tem que buscar essa porra, mano. Essa é a realidade, entendeu? Então esse que é o grande segundo motivo, né? Que eu acho que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre. O pobre cada vez menos dá valor ao conhecimento ou busca qualquer tipo de conhecimento. E o rico, ele dá valor e valoriza e busca sempre ter o conhecimento. Então esse acho que é o segundo motivo que mais diferencia. O primeiro é que os ricos investem em ativos, né? Em coisas que geram valor, né? E os pobres não entendem isso, só em passivos. Segundo é que os ricos dão valor ao conhecimento e os pobres não dão valor. Por isso que o pobre cada vez fica mais pobre. Cada vez menos se busca conhecimento e educação no Brasil. Sabe? É meio isso. Acho que esses são os principais, assim, é o cerne, né? Acho que da desigualdade social, né? É isso, né? E acho que em terceiro lugar, né, uma coisa um pouco mais complexa, né, que eu falo meus amigos aí, porque, mentalidade. Mentalidade. O que é a mentalidade? Explica isso. Existe ciência por trás disso. Ciência já prova que existe uma coisa chamada mentalidade. O que é a mentalidade? É a forma que as pessoas têm de pensar, certo? Então, são as crenças, os credos, a forma de pensar, se ela pensa de senso crítico, se ela tem um pensamento de senso comum, né? Que tipo de como é que essa pessoa pensa? Então, os ricos, eles têm uma maneira diferente de pensar, né? Os pobres, eles foram educados, né? Da infância, enfim, por isso que eu tô falando, é um assunto fundo, né? Mas a gente foi educado para ser pobre, então a nossa mentalidade é pobre porque a gente foi e é educado para pensar de uma maneira pobre, de uma maneira consumista, entendeu? É isso. Então eu acho que esses são os três principais motivos que o rico cada vez fica mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre, né? Porque o pobre, ele tem uma mentalidade pobre, uma mentalidade colonialista, né? Ele foi colonizado, ele tem uma mentalidade de empregado, de escravo. É uma mentalidade, ele foi educado para ser assim e assim ele o é, entende? Então, eu acho que esses são os três principais motivos. Tem outros, claro, mas esses são os três principais motivos, né, para o que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Primeiro, porque ele não entende o valor de ativos e essas coisas todas, não tem educação financeira, né? Primeiro ponto. Essencial, falta de educação financeira. O rico tem, o pobre não. Segundo, é por causa do conhecimento. O rico tem acesso ao conhecimento e busca conhecimento e o pobre não. E o terceiro é a mentalidade mesmo, né? A forma de pensar. Né? A grande massa foi educada para ser consumista, né? Para ter uma mentalidade pobre, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade escravista, uma mentalidade empregatista, né? Colonizada. E o rico, ele tem uma mentalidade diferente, né? Expansiva, né? De crescimento, enfim, né? Um pouco diferente. Então, esse terceiro, para mim, é o terceiro principal. Os ricos pensam de forma totalmente diferente das pessoas pobres que pensam pelo senso comum, entendeu? Eu acho que essa é a base primordial. Claro, tem muito mais, eu vou falar disso em outros vídeos, eu não quero também ficar um vídeo muito longo, pessoal, é preguiçoso. Esse é outro ponto. O cara vira, o vídeo tem 20 minutos, ele vai assistir, né? É muito longo. Aí perde uma hora vendo novela, vendo futebol, vendo um monte de porcaria, que só tá enriquecendo um monte de gente, tá ligado? Mas não leu a porra de um livro, não vai fazer a porra de um curso, de um seminário, não perde às vezes 20, 30 minutos para ver um vídeo educativo, mas perde 30, 40, 50 minutos, uma hora assistindo porcaria de série, um monte de merda que não vai levar a lugar nenhum. Aí depois ela fala, o mundo é tão injusto, e o mundo é injusto, né? Mas enfim,
Então, eu acho que esses são os três, assim, né, o cerne, né, da desigualdade social, porque o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Lembrando que isso não é necessariamente uma realidade. Deixa eu explicar. O Carlos Wizard ele fala o seguinte, né? Existem dois Brasis, o Brasil rico, próspero, e o Brasil da pobreza, da miséria, da desigualdade. Então, dentro do Brasil, cara, todo dia, só para você saber, só no Brasil, poucos